Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me assistindo pela primeira vez, agradeço por clicar e assistir meus vídeos e espero que encontre sempre vocês aqui observando, escutando, assistindo as informações que eu trago a vocês. Bom, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho na assistência técnicas para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Nesses vídeos que eu posto sempre no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook e Instagram, serve para trazer informações a vocês que precisam de um auxílio e ajuda tão esperada no campo, porque eu sei muito bem o quão difícil é trabalhar no manejo de frutas e hortaliças, principalmente nesse momento mais delicado na situação econômica que estamos passando. Eu abro esse vídeo para falar sobre uma discussão. Desde o início do ano eu ouço vários produtores falando para mim, Érica, mesmo que eu não quisesse me tornar orgânico, eu estou já passando a utilizar esterco, compostagem, suas caudas, que tanto eu receito e falo para vocês aqui, para ajudar no manejo, porque os defensivos estão caros, os adubos ainda não conseguiu chegar a um preço acessível e tem certas pessoas me falando que corre o risco até de desistir de plantar fruta ou hortaliça por causa do custo de produção. E também eu sempre falo a vocês que existe um outro ponto, principalmente em relação ao manejo, aos tratos culturais, as atividades ligadas ao campo, que é a falta de mão de obra. Infelizmente, são os obstáculos que o produtor encontra para poder conseguir manter a sua produtividade. Aí o que acontece? Um comportamento que eu estou vendo, e aqueles que ainda não pensaram em fazer isso, eu acho que era interessante sentar e ponderar. Primeiramente, como eu sempre falo, a roça profissional, fruticultores e horticultores, tem que visar a constante produção. Eu sei que, dependendo da estação do ano, tanto no inverno quanto no verão, pode acontecer alguns problemas climáticos que dificulte ainda muito e muito esse tipo de plantio. Não é que o agricultor não está conseguindo plantar, pelo contrário, é o que eu já falo, ele não está conseguindo colher, porque plantar consegue desenvolver um tempo e aí de repente vem uma chuva pesada, um mormaço com aquela temperatura alta, com alta umidade que parece que está cozinhando tudo debaixo do sol, e geadas, seca, enfim. Esses tipos de acontecimento e problemas que existem no campo, o homem no campo já está acostumado a lidar. Para aqueles que estão assistindo e vai iniciar os seus cultivos, preste muito bem atenção. Essas informações que eu vou passar nesses vídeos para os iniciantes que desejam trabalhar e sobreviver com a renda do campo, é nobre demais esse seu desejo. É muito importante não só para sustento da sua família, mas também para poder alimentar a nossa população, porque a cidade depende diretamente do trabalho de vocês que estão aí na roça, no sítio, debaixo do sol, chuva, frio, para poder se alimentar, e até mesmo as suas famílias. Então, mesmo com esse monte de informação, um monte de características, de dificuldades que existam no campo, eu acho que é gratificante demais. Trabalhoso, mas gratificante demais. Então, para a gente continuar a ter essa produção, o comportamento mais gritante que eu vejo dos agricultores que eu trabalho é redução de números de plantas por talhão de produção. Por que isso, gente? O custo de produção está aumentando. Hoje a gente não pode mais plantar aquela roça gigante só achando que pela quantidade e volume de plantas eu estou garantindo uma quantidade boa na colheita. Só que nem sempre isso acontece, principalmente pelo ponto do que
Vocês têm que ter condição financeira e tempo, claro, para vocês combater o mato. O mato compete quando a planta está no início, crescendo para tomar porte, chegar na fase adulta e produzir, ela sofre muito com o mato. E se vocês muitas vezes têm várias atividades no sítio ou está começando, é importante tentar então tornar esse tipo de atividade planejada. Porque sem um tipo de planejamento correto, eu não consigo voltar no campo periodicamente e combater esse mato. Uma das coisas que eu peço a vocês, sempre que possível, utilize a roçadeira. Olha, Érica, de novo falando de roçar. É uma atividade que os agricultores hoje perceberam, sem muito ter que conversar, de falar, de explicar de novo sobre a importância da roçada, eles estão vendo que funciona. Por quê? Porque além de manter uma cobertura no solo, que vai se tornar um adubo lá na frente, conforme essa matéria orgânica e essa palhada que é do corte do mato, vai ficar no solo, ela vai virar adubo sim e vai evitar desidratação. Lembre-se, pessoal, nós estamos entrando numa estação do ano que é muito comum a falta de chuva. E nós temos que manter o máximo possível o seu solo hidratado, úmido, só que eu tenho que cobrir para evitar a evaporação. Então, a roçada é um dos pontos que eu sempre ponho aqui em cache, que eu acho muito importante vocês começarem a entender e adotar isso. Mas em áreas muito grandes, você não consegue manter uma roça roçada. Você não consegue manter o seu talhão limpo, livre de mato, com a roçadeira. Por isso que é melhor você diminuir essa área, colocar ali vamos supor, abóbora, uns 500 covas, 500, 600 covas de abóbora. Aquelas hortaliças que crescem em pés, como por exemplo, quiabo, berinjela, jiló, tomate. Essas culturas eu recomendo que vocês façam de que forma? Roce e trabalhe com no máximo 1000 pés. O quiabo, em relação às outras hortaliças, o fruto é menor. O jiló, dependendo de como for a condução dele, ele é mais pesado que um fruto do quiabo. Isso é característica da cultura, não é porque alguém produziu um quiabo mais leve que o outro. Não, não tem nada a ver. Na verdade, é uma característica da cultura de ser um fruto leve. Então, nessa cultura, eu deixo o produtor colocar 2000 plantas. E assim, colocar em ruas. Tem produtor falando, Érica, eu vou fazer minha roça e vou esticar um fio, né, de pedreiro, aquela linha de pedreiro, para ficar retinha, porque daí eu vou colocar minha mangueira ali, mas esticando um fio, eu consigo fazer com que eu tenha o plantio na largura da rua que eu preciso. Isso é excelente. Se vocês não quiserem isso, pode ser na linha do gotejo. Estica a mangueira gotejadora ali e já vai usando ela como um guia para vocês fazerem o plantio e ter uma rua larga o suficiente para poder trabalhar, de ao menos 1,5 metro. Nossa, Érica, mas tudo isso? Sim, claro, porque se de repente a sua cultura fecha, no caso no inverno, pela falta de umidade ela já não fica tão vistosa como no verão, e o frio reduz o metabolismo da planta, então ela muitas vezes ela não vai se encontrar uma com a outra como acontece de forma comum no verão. Ela cresce de tal forma que se encontra. Só que parem e pensem, você está numa rua que as plantas se encontraram com a linha vizinha, imagina você passando no meio delas para colher. Então você vai estar ali causando dano na folha. Sim, você que vai e volta colhendo ou pulverizando alguma coisa. Então coloca ao menos 1,5 metro de largura para você ter uma rua para vocês percorrerem sem danificar a sua cultura.
Pense dessa forma, gente. Nós temos que pensar nisso, porque qualquer machucado que eu levo na planta, eu atraso um tiquinho, no caso de enchimento de fruto ou a formação de botão floral. Então isso eu sempre estou atenta nisso. E essa redução de roça não está sendo mais tanto pelo meu lado. É mais o produtor que está vindo com essa. Eric, eu vou plantar menos, só que aquela roça bem cuidadinha, sabe? Então se eu 2.000 pés, eu quero cuidar daquele 2.000 pés bem cuidado. E comprando adubo que caiba no meu bolso, sem eu precisar ter um gasto gigantesco. Aí sempre eu falo para vocês, com uma roça menor, que nem por exemplo no quiabo que eu falei, em 2.000 pés, tem gente que está habituada a plantar meio hectare ou 1 hectare. Imagina, com meio hectare eu tenho uma quantidade gigantesca de pés. Chega a 9.000, 10.000 pés de quiabo. Só que daí mesmo assim tem muita gente plantando errado. No caso de frutas que têm o crescimento vertical, vocês têm que tomar cuidado. Não pode colocar 30 centímetros entre planta, porque um causa sombra na outra. Então, esses são pontos que vocês têm que levar em consideração na hora de plantar. Tem que ter pelo menos 40, 50 centímetros entre um pé e outro. Porque daí, como a rua é um pouco mais larga, então tem um espaço. Você deixa um espaço legal entre uma planta e outra, e aí na rua também. Só que eu tenho que saber o número de pés. Lembra que eu sempre falo? Ah, mas por que tanto número de pés? Porque se você for parar para pensar, se a roça é a renda de vocês, vocês têm que também pensar no que cada planta vai te dar de colheita. Um pé de quiabo bem cuidado na safra inteira dá ao menos 1 quilo por pé. Então, se vocês têm 2.000 plantas no chão, vocês concordam que são vocês conseguem colher quase 2 toneladas de quiabo? Bem cuidado, tratando do mato da melhor forma possível, irrigando, colocando cobertura embaixo dos pés. No caso, a cobertura que eu digo é a cobertura morta. E aí, junto com a umidade do solo e o sol, essa cobertura vai degradando e vai virando adubo. E matéria orgânica no solo é indiscutível. Até nematóide controla. Até nematóide você dá jeito. Você consegue dar jeito nesses monte de doença que tem por aí de uma forma exemplar, sem ter problemas e dor de cabeça com uma praga que é disseminada com muita facilidade no nosso país, que é o nematóide, forçando agricultores a ter um custo de tratamento e controle elevadíssimo em áreas para conseguir continuar trabalhando naquele local. Nematóide é uma das principais pragas que existe na hortaliça e na fruticultura também, que acaba afetando a planta, principalmente no seu início de desenvolvimento, que faz com que a cultura se torne nômade. Vai pulando de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Fora algumas doenças de solo, principalmente no caso a fusariose. Eu já falei sobre isso. Então, gente, se eu tenho uma roça pequena, eu vou conseguir trabalhar preparo do solo melhor. Não é só simplesmente passar um arado e gradear e deixar a terra fofa. Não, vocês têm que colocar também o adubo, mas o químico sozinho não está mais fazendo o mesmo efeito como antigamente e o seu custo está alto. Ah, Érica, então eu tenho que comprar esterco, mas aí o esterco também é um custo, sei. Só que tem uma coisa dentro do sítio de vocês que acaba sendo mais barato, que é o quê? O uso de matéria orgânica, a palhada colocada na cova, folhas que vocês vão recolhendo no terreiro ou debaixo de árvores e colocando na cova. Ah, essa mulher é doida, realmente, posso ser muito doido. Mas os agricultores que usam esterco, carvão
que no caso pode ser aquelas raspas, né? Varrição de forno de carvoaria, folhas recolhidas debaixo das árvores, que cai seca sobre o solo, coloque na cova, entendeu? Homogeneiza aquilo tudo, misturando direitinho, junto com o solo. Vocês não imaginam o efeito que dá. Tem gente que vira para mim, Érica, eu adorei preparar a cova. Dá trabalho, mas é muito boa. A planta vem que é uma maravilha. E se você deixa folhas secas que você recolhe por aí, muitos produtores já me falaram, Érica, eu tive um aumento de 3 semanas do meu período de colheita que antes não tinha. Então, se você consegue aumentar 3 semanas colhendo seus frutos e as suas hortaliças, significa que você vai vender mais por mais tempo. Isso é ótimo. E quem tem um talhão pequeno consegue cuidar ao ponto de ter esse retorno. Então nós temos que pensar nesse ponto. A gente tem que pensar que hoje na nossa agricultura nós temos que plantar pouco e cuidar bem, porque o defensivo tá caro, o adubo tá caro e o esterco tá ficando caro porque tá todo mundo procurando esterco. E tem gente que fala, Érica, hoje nessa plantação aí que eu tenho aí no chão, só recebeu esterco. É orgânico, porque dinheiro para comprar defensivo eu não tenho. Eu estou optando para as caudas que você passa. Então hoje você olha o produtor trabalhando dessa forma, porque é a necessidade. Então eu venho a vocês falar isso. Pensa com carinho. Já tem muito produtor que já está no ramo há muito tempo, que já percebeu que plantar hoje na agricultura tem que ser talhões menores. Só que, claro, eu não vou pegar e plantar um talhão só por ano, não. No caso de hortaliças como berinjela, quiabo, jiló, tomate, produtos que você consegue colher ao longo de 4, 5 meses, você pode plantar a cada, vamos por aí, 3 meses, não é verdade? Você consegue fazer isso, colher a cada 3 meses. Não, ou melhor, plantar a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, você vai lá, prepara o solo. Então, quando a sua cultura já está aumentando a sua quantidade de colheita, com em torno de 1 mês colhendo, você já pode estar ali colocando a semente nova. Só que quando você plantou a primeira roça até a segunda roça, você tem tempo de você preparar com cuidado, com carinho, com matéria orgânica, conseguir a munha do carvão ou em outros locais simplesmente a varrição de forno de carvoaria, entendeu? Para pôr junto na cova, esterco, pegar folhas debaixo de árvores, aquelas folhas secas, entendeu? Então essa matéria orgânica, vários produtores que só usavam químico antes da crise dos adubos, já descobriram que é uma vantagem gigantesca estar trabalhando dessa forma. Então, assim, se tem uma cultura que em 1 mês, 45 dias já começa a colher, o plantio é mensal. Então, iniciou a colheita de uma cultura, vamos supor, por exemplo, o pepino e a abobrinha no caso, né? Pode se levar de 1 mês a 45 dias para começar a colheita. Então, nesse ponto, você já tem que estar o quê? Com uma outra roça, com um outro local pronto para receber a semente. Sempre com orientação, sempre fazendo análise de solo, porque se tá caro, escuta bem o que eu estou falando. Se tá caro o adubo para jogar de qualquer jeito, o adubo químico no chão, então bora trabalhar com análise de solo para você saber exatamente o que precisa. Então assim, reduza as áreas, diminua o número de plantas por talhão, cuide muito bem da cova quando vocês estiverem fazendo um preparo.
seja metódico, dá trabalho. Eu já tô avisando e eu não vou mentir para vocês falando que vai ser rapidinho. Não, dá trabalho sim, senhor. Só que dá trabalho que vai compensar para vocês lá no futuro. Porque é uma cova que vai sustentar a sua planta ao longo de 4, 5 meses brincando. E vocês só vão fazer uma manutenção mensal se for o caso. Érica, eu não estou tendo dinheiro para comprar muito adubo, mas aí a recomendação é de cada 10 dias. Então, pelo menos coloque uma vez por mês. Melhor do que nada, tá? Cubra a mangueira de cortejo, porque está chegando o inverno, os passarinhos tendem a furar a busca de água. Eles também sentem sede. Então, muitas vezes, tá naquele tempão seco, você já começa a ver todo o capim secando por causa do inverno e não chove mais, só na sua roça tá verdinha porque você tá lá com a irrigação por aspersão ou gotejo. E se for na mangueira de cortejo, que é mais fina, que no caso o sistema de canos do aspersor, então proteja essa sua mangueira com a palhada. Coloca a palhada por cima, cobre ela, vai roçando e vai jogando todo esse resíduo. Entendeu? Então assim, mas Érica, caramba, eu vou ficar colocando isso toda hora. Gente, é seca. A seca não tem tanta água na superfície. É só localizada ali no gotejador e no aspersor. Sem água, essas palhadas que é de roçada do mato, ela não vai apodrecer tão rápido assim. E até aquelas que vocês forem na mata procurar, que no caso são as folhas, também não vai apodrecer de uma hora para outra. Ela vai se manter ali sobre o solo. E isso você vai mantendo essa mangueira protegida, livre de ataque de praga, livre de ataque de passarinho. Praga eu falo porque tem alguns que acaba acontecendo. Já ouvi relatos de tatu furando mangueira de gotejo para tomar água, de lobinho por causa da sede que esses animais vêm, sente aquele cheiro de terra molhada e vai a procurar. Falei, opa, tem terra molhada aqui, significa que tem água em algum canto. Mas aí eu faço isso, mas será que vai proteger? Pelo menos minimiza. Tem alguns produtores que na conversa eu consigo convencer eles de quando abrir o sistema de irrigação, deixar uma parte um pouco distante da roça com algum tipo de bacia ou de uma caixa velha, de uma lata velha ali, com água para os passarinhos tomar, para não afetar a sua roça. Então eles conseguem colocar 2 pontos assim para que possa beber água, porque a roça não é feita dentro da cidade, é na zona rural. Na zona rural tem muitos animais, muitos passarinhos, muitos mamíferos, e eles precisam tomar água, senão vai danificar o seu sistema de irrigação. Claro, é sobrevivência, o bichinho precisa tomar água, e na hora pega para capar, eles vão lá e fura, arrasa, come, entendeu? Acaba, detona. E não é tudo. E olha, gente, não é uma só ou 2 pessoas que me falam que acontece isso. São vários e vários relatos, vários e vários depoimentos fazendo dessa forma. Aí aqueles que faz a captação de açude já não tem esse problema, porque o animalzinho e o passarinho está acostumado a ir no açude e tomar água. Mas se no seu caso não for esse, procure colocar algum lugar para esses animais estar buscando água, poder beber alguma coisa, coitadinhos, porque eles precisam. Então, dessa forma, vocês conseguem contribuir na manutenção do seu sistema de irrigação sem ter prejuízo. Mas aí eu vou virar criador de bicho, vai começar a infestar. Gente do céu. Vai, vocês ponderam. O que é melhor? Fazer isso ou gastar dinheiro com o sistema de irrigação num momento que as coisas não estão baratas e no momento que a gente tem que fazer aquele sistema de irrigação durar o máximo que puder? E não se esqueçam, plantio escalonado, se for no caso de abóboras, coloca de 600 a 600 pés.
a cada mês ou 45 dias. Tem gente que fala, não, Érica, eu consigo conduzir uma roça de abóbora, então ao invés de plantar a cada 30 dias, eu vou plantar a cada 3 meses, porque eu consigo fazer com que ela produza um pouco mais, eu estico a produção. Ótimo! Então, o produtor que já conseguiu detectar isso, então estica para plantios novos a cada 3 meses. Ah, Érica, o meu quiabo, o meu jiló, a minha berinjela, eu consigo colher por bastante tempo. Eu vou plantar de cada 4 meses, senão vai ficar muita roça e eu não vou dar conta de colher tudo isso junto. São sugestões de planejamento, são sugestões de plantio escalonado. E aí, essas escalas feitas no calendário é importante seguir da melhor forma possível. Eu sei que muitas vezes 30 em 30 dias é pouco, mas se vocês se organizarem, você consegue. Que nem, por exemplo, os pepinos, tanto comum como o japonês, 30 dias já começa a produzir. E nesse meio tempo já começa a ter o quê? Formas de você conseguir ter o seu rendimento e manter esse rendimento enquanto uma roça começa a cair a quantidade, a outra já está começando a plantar, a colher. Então não é mais fácil fazer dessa forma? Então, gente, diminuam, tenta diminuir a sua área. Muitos produtores não fazem conta, isso é muito importante. Então, hoje em dia que um adubo qualquer, o saco está custando 300, 350 reais, de que antigamente era bem menos do que isso. Então esquece os preços antigos. Vamos trabalhar com os preços atuais. E se vocês querem continuar na roça, então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a área, o número de planta, saber o quanto de adubo vocês estão colocando por pé e dessa forma tentar ter uma boa roça. E tentar passar nesse período de seca que vai começar logo, muito bem. E tenta entender isso. Não é 10 mil pés de quiabo numa tacada só, eu vou conseguir ter uma boa produção. Será que você consegue dar o adubo que precisa para 10 mil pés? Será que vocês conseguem ter o sistema de irrigação e água ou quantidade suficiente para 10 mil pés? Ou é melhor você pegar e plantar de 3 mil, 3 mil, 3 mil? Dentro de um ano, aí você não chegou a 10 mil pés, só que você consegue tirar mais produção. Levando em consideração que no caso do quiabo, a média por planta na safra de peso de fruto colhido é de 1 quilo. Então, se é uma roça de 3 mil pés ou 2 mil pés de quiabo bem cuidado, vai chegar perto de 2 a 3 toneladas de quiabo colhido. Bem cuidado, passando defensivo na hora que precisa, aprendendo e perguntando qual é a melhor técnica de aplicação, que nós chamamos de tecnologia de aplicação de defensivos de forma correta, independentemente de ser químico ou orgânico, cauda, produto alternativo e assim por diante. A gente tem que agora usar a tecnologia que está aí há tempos, há muito tempo e praticar, não só escutar aqui e sair por esse lado. Então, nós temos que começar a sentar e pensar, falar, olha, o preço do adubo está X, a quantidade de pés é Y, então se eu tenho essa roça, quanto grama que eu vou colocar no chão, em cima da análise de solo, para eu saber o quanto que ela vai comer. Se eu souber quanto que ela vai comer, eu parcelo essa adubação para uma vez por mês, já que eu não vou ter dinheiro para comprar adubo para cada 10 dias. Então, se era 3 dias por mês para adubar, as pessoas abaixaram para 2. Tem gente que só consegue adubar uma vez por mês a hortaliça. Entendeu? Só que eu não vou brigar
com um agricultor que está ali no dia a dia ralando, porque ele só está dando uma vez por mês o adubo, porque ele não consegue mais recurso financeiro de dar mais, porque senão ele colocaria. Não vou não, ele põe, então coloca. E ainda tem gente que tem menos recurso, que um mês ele joga esterco, outro mês o químico, esterco, químico, esterco, químico. Ótimo, alguma coisa vocês têm que dar. E por isso que lá atrás o solo, a cova foi bem preparada. Tem munha de carvão, que no caso é a varrição de fornos de carvoaria. Tem folhas, tem palhadas, resíduos, tem um pouco de esterco que ele conseguiu, misturou tudo e tem uma grande quantidade de matéria orgânica. O carvão retém umidade. O carvão é resultado da queima de plantas que, para se desenvolver, absorveu minerais do chão, que no caso é fósforo e potássio, ele não evapora quando se queima. Então está ali numa quantidade pouca, mas está ali no carvão. Pode ser cinza também. Então eu vou ter que começar a tacar fogo em tudo? Calma lá, também não é assim. Vai recolhendo cinza na medida que possível. Tem um parente ali, um fulano a colar, um vizinho ali na frente, tem fogão de lenha, vai, pede para todo mundo colocar essa cinza nas latas em algum lugar e vai juntando pouco a pouco. Se vocês vão fazer uma roça a cada 3 ou 4 meses, já vai juntando para quando for preparar já tem cinza no chão. Claro que não vai ser aquela quantidade, mesmo porque não dá para pôr 1 quilo de cinza por cova, haja cinza. Então um punhadinho que puder, melhor que nada. E se tiver o carvão fica melhor também, porque daí a liberação vai ser mais lenta, ela vai se degradando, vai apodrecendo de forma lenta. Folha também tem uma degradação mais devagar. O esterco, ele é um pouco mais rápido. Então assim, tudo para balancear e chegar num equilíbrio. Então bora lá pensar nisso. Eu não quero que vocês virem pessoas que saiam do convencional, do sistema convencional para o orgânico. Eu quero que vocês ganhem dinheiro utilizando coisas que está dentro do sítio. Quanto menos de fora você trouxer, que paga-se para isso, melhor é para o seu bolso. Sustentabilidade da terra, sustentabilidade da água e sustentabilidade financeira. São essas 3 sustentabilidades que a gente tem que pôr. E eu tô batendo na tecla, porque eu tô vendo o inverno chegando aí. E com o inverno vem a seca. Matéria orgânica no chão hidrata por mais tempo a terra. Cobertura morta, que no caso é a roçada, as palhadas, as folhas que vocês trouxeram de algum canto debaixo que vem debaixo de uma árvore e colocar ali no pé, melhor ainda. Então pensa bem, eu falo isso como experiências das pessoas que eu converso quando eu vou atender. Eles já viram que funciona e eu tô aqui de prova dizendo que realmente funciona. Então por favor, gente, tenta ter essa consciência. Todo mundo aí vai falar, tu vai dar um trabalho do caramba. Vai, eu não falei que vai ser fácil, mas dá resultado. Dá resultado. E o esterco, matéria orgânica no solo, mantém aquela temperatura um pouco mais elevada que o normal, porque tem um monte de micro-organismo ali trabalhando e tem um pouco de liberação de calor. Então o metabolismo da raiz acaba sendo incentivada a ser um pouco mais rápida do que a parte de cima que está ali no vento gelado, entendeu? Então, tudo isso para contribuir para você que vive do sítio. Então, peço por gentileza que pensa nisso. São coisas que eu já ouvi essa semana, atendendo aqui no Mato Grosso do Sul, que é um local extremamente quente, tá? Bate uma chuva agora, daqui umas 3 horas, com aquele solzão de trincar, já começa a secar a superfície do solo. Em 2 dias, mais ou menos, já está
úmido ainda, mas aquela carga de água já foi lá para o fundo, porque aqui é areia, uma condição diferente. E aqui, por ser característica de solo de areia, para aqueles que estão em locais de cerrado, o que eu sempre estou falando aqui serve muito bem, entendeu? E até mesmo o solo que não é de cerrado, que é arenoso, mas para argila também vai ter que trabalhar com matéria orgânica. Não vai ter jeito para você manter o solo hidratado, tá bom? Então, por favor, pensem bem, ajam dessa forma, trabalhem disso, faz um planejamento, faz conta de quanto que está o saco de adubo, quanto tempo eu vou gastar para acabar com um saco, quanto que eu vou ter que ter de adubo para poder sempre manter minha roça com uma boa adubação. Eu consigo esterco de maneira fácil ou eu tenho uma dificuldade maior? Tem que pensar em tudo isso, tá bom? Então bora lá pensar dessa forma para a gente conseguir vencer o inverno, conseguir produzir uma área menor com 2.000 a 3.000 plantas no máximo, aquelas de rama como abóbora chutando muito alto, 600, 600, 600, escalonado. E vamos tentar trabalhar com essa agricultura que tantos precisam de se alimentar, tá bom? Obrigada por vocês ficarem até o final desse vídeo. Sei que algumas informações vocês estão careca de escutar, mas eu acho que não custa nada relembrar vocês novamente desses conceitos. E que isso que eu falei para vocês nesse momento são informações que eu estou coletando nas visitas que eu faço na roça do pessoal, tá bom? Então, obrigada, se inscreva no meu canal do YouTube e não deixe de curtir minha página do Facebook e do Instagram, tá bom? E até o próximo vídeo e boa sorte a todos. Até mais.